Diz aqui a palavra de Deus. Deus mandou trazer esse recado agora, meu irmão. É mais um recado aí de Deus sobre a minha vida. Você acha que eu gostaria de falar? Mas Deus falou, põe, me colocou aqui, ó. Cabeça e boca, já falou, solta aí, para a igreja saber que eu cuido daqueles que estão comigo. Ori calamachai. Glórias a Deus, aleluia. Calamachui, calamachai. Deus grande do Samuel. Capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Irmãos, o pecado, o que acontece? O pecado gera consequências. Não é isso, irmão? O pecado gera a morte. Não é isso, irmãos? Eu vou falar de um homem. Ele já se consertou, graças a Deus por isso. Davi. O rei Davi. Glórias a Deus. Mas nessa época aqui, ele fez algo que não agradou a Deus. Aleluia. Mas em Salmos, como sempre eu prego, ele é um homem liberto. Glórias a Deus por isso. Ele teve tempo de chegar a Deus e pedir perdão. Ele teve o tempo. Né? Mas nesse aqui eu vou falar do pecado dele. Glórias a Deus. Ele tinha tudo para dar certo. Mas ele deixou, presta atenção, que o inimigo entrasse na vida dele e agisse. É o que tantas vidas faz, irmãos. Deixa o inimigo entrar, irmão. E o que acontece? O pecado gera consequências. E Deus me deu mais ainda. Coloca aí, está na Bíblia essa palavra. O pecado gera morte. Está na Bíblia, viu, irmão, essas palavras. Não está nessa palavra que eu vou pregar, mas em outros livros aí, viu? Então tem as consequências? Tem. Nunca vi dizer que alguém fizesse algo de mal. O que Deus quer nesta noite? Consertar todos que precisam ser consertados. Realmente temer a Deus. Que o que este homem aqui, ele fez, ele trouxe a morte para a casa dele. Não é isso, irmãos? E todo mundo que está em desobediência a Deus e não se arrepende, gera morte. Crê nisso, irmão? Diz aqui a palavra de Deus. O título dessa mensagem. Diz aqui, Natã, o profeta, repreenda Davi. Versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Deus mandou Natã levar esse recado para Davi. E Deus está mandando esse recado para a igreja hoje, irmão. Todos sabem como está. Deus sabe de todos. Nós não sabemos, mas Deus sabe de todos. Nem isso, irmãos? Então Deus usou esse profeta Natã para levar uma mensagem para Davi. Uma mensagem foi boa? Não. Uma mensagem de morte. Por quê? Porque ele pecou e saiu da presença de Deus. O pecado, irmão, tem várias maneiras de pecar. A maldade que você quer do seu irmão. Muitas vezes, irmão, não confie naquela pessoa que se diz que quer ter o bem, não. Toma cuidado. Vigie, meu irmão. Toma cuidado. Muitos que dizem que quer ter o bem, quer ter o mal, meu irmão. Crê nisso, irmão? É pecado querer o mal do próximo. Desejar o mal para o próximo. Um grande pecado. E o pecado gera morte. Você diz, missionário? Está na Bíblia. Ah, é? E eu já vi. Por alguém pecar contra Deus e está debaixo do chão hoje. Hã? Sabe por quê, irmão? Porque zombaram de Deus. Zombaram do Espírito de Deus. Hoje não está mais aqui, irmão. Poderia viver muito mais, não poderia? Mas não está mais. Então não é só ontem. O Deus de ontem é o Deus de hoje. E o pior de tudo, irmão, quando você peca de qualquer pecado, mas principalmente quando peca contra o Espírito de Deus, nossa, esse aí não fica muito tempo na terra, não, irmão. Zombar de Deus. Cheguei a ver muito isso, irmão. Entendeu, irmãos?
Então eu estou falando o quê? O pecado tem as consequências. Ai daquele que se arrepende em vida e corre para Deus. Sorte desse, eu digo. Sorte desse. Que se arrepende e vai até a Deus. Mas também não peques mais. Não é isso, irmãos? Diz aqui. Vou terminar com esse versículo. Glórias a Deus. Então foi esse homem profeta e levou, né? Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Era rico, milionário. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. E igualmente, no seu bocado comia do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E a tinha como filha. Uma cordeira é igual um carneiro. Estou falando de animal. Estou falando de animais, não é isso? Davi tinha várias vacas, ovelhas, mas ele cismou com a cordeira única que esse homem tinha. O único animal que ele tinha, irmão. Ele criara. Ele comprou, irmão. E ele só tinha, eu estou falando de quem? De Urias, o esposo de Betseba. Urias. Vocês conhecem a história já, irmãos? Foi aqui que Davi viu que o pecado não compensa. Aleluia? Que eu sei que estamos falando de animais. Não estamos falando só de cordeira, quer dizer, mesma coisa que um cordeiro, uma cabra. Não é isso, irmão? Se ele tinha tantos animais, ovelhas, vacas, por que ele foi desejar, querer a cordeira do homem que só tinha um animal só, irmão? E tem gente que é assim, meus irmãos. Então saiba que o pecado gera consequências. Paga, irmão. E feio, manda dizer Deus. Qual que seja o pecado, viu? Pecado para Deus não tem pecado pequeno, não. Para Deus, não. Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 4. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para cozinhar. É uma comida para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que vier a ele. Sabe quem é este homem, irmão? Davi. Olha como o diabo estava usando este homem. Ele com tantas vacas, um homem que ali estava dentro do palácio, com tanta gente trabalhando para ele, exército de soldados para lutar para ele. Deus era com ele, mas não agradou o pecado que ele teve, não agradou a Deus. Ele matou a cordeira daquele homem que tinha única. Quero que você entenda, meu irmão. Estou repetindo para vocês entenderem. O homem só tinha uma. E ele, com todo aquele de animais, foi matar justo a cordeira daquele homem. E Urias era um dos soldados dele, irmão. Esse Urias era um soldado dele. Mas ele estava desejando Betseba, a esposa de Urias. Então ele estava tramando para ter a vida de Urias e tirou, irmão. Esse foi o pecado que Deus não perdoou. E gerou morte, consequências. Você que está aí querendo o mal do próximo, toma cuidado, porque Deus está vendo tudo, irmão. Querendo ver aquele na miséria, qual que seja o problema, cuidado, irmão. Sabe o que Deus faz? Deus arranca dessa terra, irmão. Deus não suporta pessoas malignas, irmão. Deus não suporta. Davi pagou caro pelo mal que ele fez. E todos pagam nessa terra. Eu pregando esta palavra, Deus me lembrou de algo que aconteceu não faz muito tempo, não.
Que é daquele que faz coisa errada. A palavra é esta. Diz aqui, a palavra de Deus. Diz aqui, para a honra e glória de Deus. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor que é digno, de morte o homem que fez isso. Deus falou: vai lá, avisa para Davi. Deus viu tudo, irmão. Deus vê tudo, meu irmão. Vai lá, Natã, avisa para ele. Ele vai ser condenado o quê? Vai ter morte na casa dele. Aleluia. Glórias a Deus. É digno de morte. O homem que fez isso. Quem fez isso foi Davi. Que pecado que ele cometeu. E ele, para ficar livre deste homem, ia ter uma guerra. Sabe o que ele fez? Não precisa ler não. Não precisa ler não, que eu vou em outro capítulo aqui. Capítulo 11, versículo 15. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e retirai vós detrás dele, para que seja ferido e morra. Era soldado dele, irmãos. E ele falou: olha, põe ele na frente daqueles que é mais forte, que ele morra. E quando você colocar ele lá, falou para o outro soldado: tira, você sai e deixa Urias lá. Então ele queria a morte desse homem. De qualquer maneira, sabe para quê? Para possuir Betseba, a esposa de Urias. Né, irmãos? Grave, né, irmãos? Que pecado que este homem teve. Mas o castigo foi pior. Diz aqui ainda, a palavra de Deus, versículo 6. E pela cordeira tornará a dar, quadraplicado, porque fez tal coisa, que porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Entendeu, irmãos? Olha, irmãos, que coisa, irmãos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus ali mandou um recado, irmão. Através de quem? Do profeta. Quantas vezes eu prego aqui falando, né, de morte, de covas. Eu sei que tem, mas não precisa acreditar, deixa que eu acredito. Né, irmãos? Deixa que eu acredito no que Deus me mostra. Né? Não, Deus não tarda, não falha. Ele chega na hora certa. O que ele faz tudo na hora certa. Esse é Deus. Está aqui, ó. Foi uma notícia que ia ter morte na casa dele. Mas Deus ia deixar Davi de pé para ele sofrer um pouquinho. Olha, muitas vezes Deus tirou alguém da sua vida, mas deixou você de pé para sofrer um pouco. Você acredita nisso, irmão? Esse é Deus. É, irmãos. Glórias a Deus. Esse é Deus. Deus maravilhoso. É o Deus que faz vingança para os seus. Ele é vingador? É. Castiga, castiga. E ninguém escapa das mãos do Senhor. Então vê por onde. Vê o que tu está fazendo. Vê o seu pensamento. Corrige enquanto é tempo. As suas atitudes. As suas ações. Aleluia. Halamachaia. Vamos aqui em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Grande Deus. Diz aqui: e te dê a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor, e em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Deus falou, fala para ele. Não precisava ele fazer isso. Davi tinha muitas mulheres. Naquele tempo podia ter muitas mulheres, mas não a do próximo. Não podia. Entendeu, irmãos? Não podia. E Deus via aquele homem, aquele soldado humilde, Urias, fazendo ali, porque trabalhando para ele, para Davi. Deus via tudo aquilo. E ele mandou ali tirar a vida dele. Pôs ele na frente de uma luta. Ainda falou para os outros saírem, irmão. Olha que homem maldoso foi Davi, irmão. Aleluia. O que a igreja pega com essa palavra nesta noite? Pense bem para você pecar. Pense bem para você querer maldade do próximo. Pense. Antes que aconteça a morte dentro da tua casa. Assim manda dizer o meu Deus. Ô glória.
Oh, glória! Haramachaia, calamachaia. Deus quer um povo consertado, irmão. Deus não quer ver só escrita banco de igreja, não, irmão. Deus quer olhar para aquela vida e ver uma vida convertida. Aleluia. Liberta de todo mal. Adianta ouvir a palavra e não praticar? Não adianta nada, irmão, é em vão. Depende de você, meus irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Então Deus ali dava tudo o que ele queria. Ele era o rei. Deus consagrou ele como rei. Ele tinha tudo, riquezas, mulheres. Aleluia. Não faltava nada para este homem. Gente que trabalhava para ele em montanha. Muita gente. Tinha muita gente, irmãos. Você vê como o diabo tenta, irmão? E a pessoa cai. Diz aqui, aleluia, no versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor fazendo mal diante dos seus olhos, e Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha o que ele fez com 2 soldados dele. Era dele, irmão. Que ele mandou que colocasse. A ordem que ele dava era ele. Vou repetir, para você saber que o pecado não compensa, gera consequências, meu irmão. Não tem glória hoje não? Não tem aleluia não, irmãos? Se eu estou sentada numa cadeira aí e alguém está pregando aqui como dia de domingo, eu não aguentava, ficava aí glorificando Deus, irmão. Eu glorifico Deus, irmão. Haramachaia. Isso é palavra que as igrejas deveriam pregar. Não é só pensar em multidões. Adianta a igreja cheia de pecado? De que adianta? De maldade? De pessoas que não é convertida? Não adianta nada, irmão. É em vão, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Deus quer um povo liberto. Aleluia. Irmãos, isso está, as igrejas estão... Deus, eu vou falar, Deus, eu vou falar. Olha que palavra forte, mas vou falar. Foi assim que ele me colocou na boca. Está podre, manda dizer Deus. Está podre, manda dizer Deus às igrejas. Umas pessoas contaminadas, cheias de maldade, de pecados. E calamachaia, e ele manda dizer ainda, muitas igrejas é até atrás do púlpito, meu irmão. Começa pelo pastor, meu irmão. Você quer em nome de Jesus? Haramacharai, calaia, xaralamachaya. Assim diz o meu Deus. Está cheia essa igreja por aí, irmão. De podridão manda dizer o meu Deus. Oh, glória! Por isso que eu amo esse Deus. Glórias, glórias. Haramachaya. Deus de poder, Deus de maravilha. Diz aqui a palavra de Deus, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, dizia Deus, mandou o profeta levar, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesa, da tua mesma casa, o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, oh glória, e o darei ao seu próximo, ao qual se deitará com as suas mulheres perante este sol, oh glória. Até as mulheres que Deus tinha dado como esposas para ele, Deus ia tirar. Olha que Deus é esse. Esse é um Deus maravilhoso. Por isso que eu amo Deus. Deus é justo, irmão. Davi ia perder tudo. Tudo que ele tinha. Por quê? Por causa do pecado dele. Então gera consequências. O pecado gera morte, não é isso, irmão? E tem muita gente brincando de ser crente, de ser cristão, irmão. Oh, glórias a Deus, aleluia. Alamachara, alamachaya. Oh, Deus de poder, aleluia. Então ele ia fazer isso quando perante este sol. O que quer dizer perante este sol? Durante o dia. Sol quer dizer dia. Para os outros ver, dizia Deus. Olha, você vê? Ainda não me conformo, tem pastores, tem que falar, não tem como, vou falar enquanto viver, eu vou falar mesmo, porque Deus manda e abre minha boca e eu falo, não estou nem aí por ninguém, em nome de Jesus. Tem pastores ainda que tentam trazer uma palavra para adoçar,
E a maldade vem, o pecado vem, tudo que não presta vem. Não, a gente tem que falar o que Deus manda em nome de Jesus. Halamachaia, glórias a Deus, aleluia. Então Deus ia fazer ali, tirar as mulheres dele, dar para outras pessoas e ia mostrar para todo mundo ver. Durante o dia até. Olha, irmãos, esse é Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ei, Deus maravilhoso. Irmão, quem está tudo ok com Deus, dá glórias a Deus com uma palavra dessa. Eu sinto no meu coração, a verdadeira palavra está aqui. Palavra de libertação. E a igreja, como Deus falou, está podre. A palavra é esta. Tem aqui na Bíblia essa palavra podre, viu? Acho que hoje eu aprendi umas 2 palavras diferentes, falando sobre podridão. Né? As pessoas querem dizer que é o pecado. É o pecado, né? É o pecado. Para Deus é podre, irmão. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus. Mais uma. Então Natan levava a mensagem que Deus... Ele era o quê? Um profeta. Você fala, Natan, leva lá. Leva para Davi. Tudo que vai acontecer na casa dele. Diz aqui a palavra de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Versículo 13. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor, e disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás, Davi. Não morrerás. Eu falei tudo isso aqui, né? Deus não deixou ele morrer. Para ele sofrer, irmão. Saber para ele mudar. Agora, se você fez tudo de mal e não mudou ainda, por que ainda não? Você acha que vai ter quanto tempo para mudar? Você acha que Deus vai esperar, irmão? Então é hoje o tempo, é agora, ó. Aleluia. É agora. Não sei como uma pessoa ouve tantas palavras, principalmente dessa igreja, e não se conserta, irmão. Não é a igreja, não é Deus, não é a palavra, não é o profeta. É a pessoa que não quer. Ainda o diabo está usando, irmãos. Davi foi uma pessoa muito usada nesse momento. Mas ele viu. Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, e que os inimigos do Senhor blasfeme, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Ele teve um filho com Betseba. Ele teve um filho. Antes dele matar o marido dela, viu? Foi antes, viu? Ele traiu esse soldado. Aleluia. Deus mandou esse recado para ele. Um recado de morte. Eu vou deixar você de pé, Davi, para você ver o mal que você fez. Agora, se ele não tivesse se consertado, ele também ia em breve. Crê nisso em nome de Jesus? É assim que Deus age, irmão. É assim que Deus age, irmão. Então, o tempo é hoje. Se conserte. Não fique da mesma maneira, não. Que você foi há anos atrás, meses atrás, dias atrás. Mude e transforme. Paramachaia, grande Deus. Diz aqui no versículo 15. Diz aqui: então Natan foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança. Quem feriu a criança? Quem feriu a criança? Quem feriu a criança? Deus. O Senhor Deus. Deus não faz, irmão? Ai, calamaia. Quando eu digo que não tem idade para Deus fazer o que Ele quer aqui, pode ser um bebê do ventre, Ele tira. Pode ser um que já nasceu. Pode ser um adolescente. Pode ser um adulto. Pode ser um velho. Quando Ele tem que tirar, Ele tira, meu irmão. Diz aqui. Glórias a Deus. Diz aqui. Aleluia. Feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, adoeceu gravemente. Recém-nascido, viu? Tanto que eu falo do Davi aqui nessa parte. Agora você está vendo que a palavra está aqui completa, não está aí? É bom pregar a palavra completa, né? Está aí, ó. O pecado de Davi. E você vai continuar pecando, irmão? Vai continuar deixando de abusar, irmão? Tem muita gente deixando, viu? Não parou ainda com a sua fofoca, com a maldade, com os pensamentos malignos. Não é isso, irmão? Como pode, irmão? Seja uma nova criatura, irmão.
Nasça de novo, irmãos. Nasça de novo. Seja uma nova criatura em nome de Jesus. Halamachaia. Glórias a Deus. Diz aqui. Glórias a Deus, aleluia. O que ele fez? O que ele sempre fazia. Foi buscar Deus, irmão. Ele recebeu a mensagem que a criança ia morrer. E aí, já no versículo 15, a criança adoeceu. Deus ali já deu uma enfermidadinha. Aleluia! O que ele fez? Buscou a Deus. Diz aqui, versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi e entrou e passou a noite, prostrando sobre a terra. E então os anciões da sua casa o levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Ele não bebeu, não comeu, só prostrado ali pedindo a Deus pela vida da criança. E teve jeito? Não. Assim é você que tem orado para os seus, tá? Se os seus não querem nada, vai encontrar o mal por onde andas. Assim manda dizer Deus nesta noite. Oh glória! Oh aleluia! Deus dá uma profecia, Deus está dando vida, mas a pessoa quer viver na vida, a vida ainda que não presta. Uma vida suja, uma vida imunda. E é nesses lugares que a pessoa encontra a morte, meu irmão. Calaia, xaraia, calamacharaia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Você pode jejuar, pode orar. Você não vai salvar teu filho. Se estiver fazendo mal, Deus tira dessa terra. Seja filho, seja marido, seja pai, seja esposa, seja quem for. Manda dizer Deus. Que estiver em pecado. Você ora. Fala desse Deus para um filho, que seja para um marido, para uma esposa, para quem que seja. Mas não está nem aí. Aí recebe aquela notícia maligna. Olha, mataram ali. Fizeram isso. Não é isso, irmão? E é isso que acontece, irmão. Por quê? Não tinha Deus. Estava dado nas mãos do diabo. Davi aqui sofreu. Adiantou o jejum dele. Olha, o homem que se prostrava e Deus ali dava vitória para ele. O homem que orava e Deus fazia milagre. Mas nesse momento do pecado, não. O pecado gera consequências. O pecado gera morte. Não é isso, irmão? Grande Deus. Grande Deus. Grande Deus. Deus manda falar, eu vou falar, Senhor. Aramachá é Deus, maravilhoso. Você pode passar por um problema. Luta chega para todos nós. Mas se você estiver certinha com Deus, você vai ficar de pé para glorificar a Deus. Agora, se a pessoa está no mundo, vem o problema, Deus não tem como livrar do problema, irmão. Eu já falei aqui, vou repetir porque Deus mandou. Quando eu passei por uma luta grande, já vou falar outra coisa, não é semana passada não. Por uma luta grande, eu fui para uma igreja que a mulher era profeta. Quem disse que era profeta? Não sei se era, não sei. Deus que sabe, né? Não vou dizer que não era. Mas o que ela falou, eu não aceitei. Porque eu sabia como andava a minha família e eu. E eu falei outro dia sobre isso, vou repetir agora, para vocês entenderem. Através dessa palavra, Deus manda dizer. Aí a profeta profetizou, veio até a mim, contei o problema para ela. Aí ela falou, você vai passar o que Jó passou. Não, os filhos de Jó não eram meus filhos. Meus filhos não eram de balada, meus filhos nunca foi bebedice, nunca foi de porcaria de droga e nem cigarro nem nada. E os filhos de Jó tinham uma vida, os filhos de Jó tinham uma vida desarraigada, uma vida que não prestava. Então Deus ali matou os 10, 7 homens e 3 mulheres. Quando a profeta falou isso para mim, eu falei, vem aqui. Claro que eu não tinha lido ainda Jó. Cheguei em casa, abri a Bíblia, que eu não lia a Bíblia direito, porque eu não era profeta, não era nada. Então eu lia bem pouquinho a Bíblia. Pensa que era para todo mundo ler. Eu fui ler e falei, não, sem entender nada. Aí eu falei, vem aqui. Os filhos de Jó não são os meus. Os meus não têm vícios de nada. Meus filhos são trabalhadores, estudaram, são filhos bons. Glórias a Deus, aleluia. Os filhos de Jó não. Era bebida, farra, mulheres, tudo que não prestava.
E estou aqui para dizer que Deus é justo. Deus está do lado de quem é justo, irmão. De quem é justo, irmão. E o que aquela mulher falou, claro que não ia acontecer. Era para perder a minha família? Não. Está os 5 de pé para a glória de Deus. Eu, meu esposo, meus 3 filhos. A minha família é essa. Minha família é essa. Que eu construí. Então Deus fica do lado de quem está, como eu estava, como eu estava diante do meu, sempre tive. O mal chegou, mas eu falei, não. Eu não pus aquilo na minha mente, jamais. Eu falei, não aceito isso, porque meus filhos não foram os filhos de Jó. É diferente os filhos de Jó para os meus. O de Jó bebia, fazia tudo que não prestava. Era só brincadeira, era farra, era tudo que não prestava. Os filhos de Jó, viu? Era festa, cada dia tinha festa na casa de um filho, da casa de um irmão. Os irmãos se reuniam, os 10. Quando iam os 10 se reuniam. Morreu os 10 de uma vez, irmão. Deus ali mandando vento, ó. Claro, Deus ordenou, né, o diabo disse que ia fazer. Deus falou, pode fazer. Porque eu já orava, já jejuava por eles. Não adiantou nada. Isso é para você, igreja. Teu filho tem que buscar Deus. Tá? Cada um busque Deus. Eu não vou salvar os meus. Eles que busquem. Oro por eles todo dia e toda hora. Claro que eu oro pela minha casa, pela minha família. Agora, depende deles. A salvação. Agora nós sabemos quem realmente está fazendo a vontade de Deus e quem não está. Então eu não aceitei por causa disso. Falei, meus filhos de Jó não presta. Meus filhos não. Meus filhos nunca me deu dor de cabeça. Graças a Deus. Graças a Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Deus mandou trazer esse recado agora, meu irmão. É mais um recado aí de Deus sobre a minha vida. Você acha que eu gostaria de falar? Mas Deus falou, me colocou aqui, ó. Cabeça e boca, já falou, solta aí, para a igreja saber que eu cuido daqueles que estão comigo. Glórias a Deus, aleluia. Deus grande, Deus de poder. Diz aqui, então o que ele fez? Versículo 16, e buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e entrou, aleluia, e entrou e passou a noite prostrando sobre a terra. Vamos aqui, irmão Jesus, vamos aqui um pouquinho mais adiante. Vamos para o versículo 18. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia o servo de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque dizia, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvido à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria. Ele não sabia que a criança tinha acabado de morrer, ele ali, ó, no chão, orando, jejuando, buscando Deus. Está vendo, irmão? Aprenda, igreja. Você não vai salvar os seus, não pode orar. Você pode conduzir ele até a Deus. Mas salvar ele, eles têm que querer. É cada um busque Deus. Creia, meu irmão. Creia, meu irmão. Oh, Deus de poder, aleluia. Então, que mal mais poderia fazer? A criança já tinha morrido. Aí eles foram avisar para Davi. Porque Davi não ouvia eles, não queria saber. Só queria orar. E Deus lá em cima dizendo, não, Davi, o que eu falei eu vou cumprir, Davi. Esse é Deus. Vamos aqui para a glória de Deus. Vamos aqui. Versículo. Vamos aqui. Vamos aqui para o versículo 19. Viu, porém, Davi que o seu servo falava baixo. E entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi ao seu servo, é morta a criança. E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e ungiu e mudou-se o seu vestido, e entrou na casa do Senhor. Não tinha mais jeito. Glória. Esse é Deus. Sabe por quê? Eu rio com alegria, porque as pessoas precisam buscar Deus de verdade. Parar de brincar com Deus e achar que você vai salvar a tua casa. Você não vai salvar ninguém. Se salve você. É você. Calaia, xaralamachaya. Oh, glórias a Deus, aleluia. Diz aqui a palavra de Deus. Então, o pecado gera consequências. Né, irmão? Né, irmãos? O pecado gera, então, morte, né? Está aqui, ó. A palavra, né? Gerou morte na casa de Davi. E Deus deixou ele de pé para ver o que Deus ia fazer. Senão Deus tinha levado ele também. Tinha levado. Porque ele mandou matar o soldado.
Pois na frente, sabendo que ali, quem estava naquela frente, o primeiro que estava ali ia morrer. Que maldade, irmãos. Muita maldade, irmãos. Fico pensando, como tem pessoas desta maneira, irmãos. Irmão, pai. Glórias a Deus, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Deus sabe que palavra Deus me deu agora? Deus falou que o inferno está cheio de gente assim. Oh, glória. O inferno está cheio de gente assim. Manda dizer o meu Deus. Aramacha. Deus fala e eu entrego, irmão. Deus fala e eu entrego, irmão. Aleluia, glória a Deus. Diz aqui a palavra de Deus. Adorou, então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseram o pão e comeu, não tinha mais jeito, e disseram-lhe seu servo: que é isto que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, se levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque dizia que, quem sabe, aleluia, se o Senhor se compadecer de mim e viva a criança. Foi em vão ele tentar por esta criança. Sabe o que Deus manda dizer? Muitas vezes creia a sua oração, achando que está levando teu filho para o céu. Deus manda dizer, é em vão. Manda ele buscar Deus. Manda ele buscar Deus, manda dizer Deus. É em vão, irmão. Ele viu que não tinha mais gente, ia fazer o quê? Né? Diz aqui em versículo 23. Porém agora, quem é morta? Porque jejuaria eu agora. Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. E assim a criança morreu. Então me posta esta palavra, irmão. Mas pense bem, ore mais pela tua família, mas ensine o caminho para a tua família, viu? Ensine o caminho, não é só orar não, viu? A oração vale muito, mas só conduze apenas. Você não vai salvar nenhum deles não. Fica esta palavra em nome de Jesus.